Mas assim, as ondas complexas, elas vão dentro do corpo, ela reflete, tem refração, tem uma série de coisas, e essas ondas, elas podem sobreviver mais. Então, isso aí tem algumas coisas assim que estão sendo feitas teorias, agora vem aí, tá vindo a computação quântica, a física quântica, os sensores quânticos, que os cientistas vão poder fazer alguns estudos sobre isso, né? Então, por exemplo, vai chegar uma hora que a precisão dos sensores vai ser tão grande que eles vão tentar medir o espírito humano, né? Aí depois eles vão poder saber se o espírito sobrevive depois da morte ou não. Porque aquela frequência é uma onda complexa, uma mistura de várias ondas, porque você tem aquela onda senoidal, daí você tem ondas que são de altíssima frequência, aí você tem ondas que são mais irregulares, e o que seria no espírito humano é um conjunto de ondas diferentes que ele geram uma vibração, porque essa energia do universo, tudo é vibração, né? Então o Sol vibra, a Terra gira porque vibra e tudo mais. Então, assim, qual que é a diferença por exemplo, da energia do Sol para a energia do corpo humano? O Sol, ele é uma coisa assim, mais mono, vamos dizer. Ele tem basicamente 3 elementos lá. É o hidrogênio, o hélio e os derivados dois derivados do hidrogênio. Daí tem 0, tal de outras coisas. No corpo humano, você tem tudo aquilo que está nas partes mais frias do universo, né? Que é você tem lá o cálcio, você tem o zinco, o magnésio, o cobre, tem um pouco de lítio no cérebro. Só que esses elementos metálicos, né? Você tem lá os metais de transição, o lítio, como é que se chama o lítio? É metal, você tem o halogênio, que não é metal, né? Daí você tem o do lítio, agora esqueci, é um metal mais macio, né? Então você tem vários tipos de metais, os metais terrosos, que é o caso do potássio, né? Então, vários tipos. Só que a proporção desses metais dentro do corpo humano, é muito pequena. Porque o corpo ele é principalmente hidrogênio, um pouquinho de oxigênio, que está junto na água e na respiração e tal. Nitrogênio, né? Os elementos principais é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Daí é um pouquinho de enxofre e um pouquinho de potássio e tal. E os metais, que é o níquel, o ferro, tá? O ferro está no sangue, aí você tem o magnésio que ajuda a levar os elementos para o lugar certo, né? Porque, por exemplo, o cálcio tem que ir para o osso. Se a pessoa tiver em desequilíbrio de nutrição e tal, o cálcio vai para o coração também, e daí começa a causar problema, entupir as artérias, mas majoritariamente, 90 e tantos por cento, ele vai para o osso. Então você tem toda uma lógica, essa perfeição do universo, a energia de cada elemento, que está fazendo toda essa medição para levar as coisas para o lugar certo, né? Então, assim, agora, o que é essa vibração que o espírito, como é que o espírito funcionaria dentro dessas novas teorias? É assim, você tem as ressonâncias, as vibrações, porque a diferença do Sol para o corpo humano é que no Sol você não tem os elementos sensores, porque é tão quente que ele queima tudo, né? Então ele é um grande plasma, ele é uma bola leve, mas gigante, e joga calor que todo mundo
os outros planetas ficam girando em torno dele, porque você gera toda aquela gravidade, aquele magnetismo e tal, então fica girando em torno dele. E o universo é a mesma coisa, né? Então, o nosso sistema solar está na Via Láctea, que tem toda essa mesma relação, assim, né? E tem coisas assim que elas parecem que são diferentes, mas não são. Por exemplo, você pega as galáxias, quase todas elas, algumas têm umas diferenças, mas quase todas elas têm 3 espirais, né? Aí você vai dentro do átomo, que está dentro do nosso corpo, as partículas, né? Tem o próton, o nêutron, o elétron, as partículas ali no núcleo do átomo, elas têm 3 subpartículas, né? Que é aqueles, como é que eles chamam? Os quarks, aquelas outras coisinhas lá que, né? Aí tem a energia que une eles e tal. Então, assim, o número 3, né? Uma vez o cara falou para mim, o cara do Partido Verde, falou, tudo é 3. No universo, as galáxias são 3, no governo, a oposição, a situação e o ladrão, né? Não que a oposição e a situação também não possa roubar, mas assim, na época eles falavam que era sempre o governo, a oposição e o MDB, né? Isso já faz anos que o cara me falou isso, né? Aquele que articula, que é o centrão, vamos dizer assim. O pai, a mãe, o filho e etc. Então, assim, tudo é 3. Agora, a ressonância que tem dentro do corpo, você tem mais ou menos 1% de todos os elementos do corpo são metais. Se você somar o níquel, o zinco, o cobre, aquelas vitaminas que a gente toma, essas coisas, esse 1% ele faz ressonância com o hidrogênio. E não só com o hidrogênio, mas com os elementos da vida, né? Que é o carbono, o oxigênio e o nitrogênio junto. Então, assim, essa ressonância e os elementos sensores, toda a parte do corpo que você tem uma sensação, que você sente alguma coisa, você vai estar vinculado com os hormônios e com os elementos sensores, né? Então, assim, o Sol, ele não tem, vamos dizer, livre-arbítrio, ele é uma estrela, ele está lá, né? E as pessoas, o livre-arbítrio, ele tem a ver com esses elementos sensores. Então, o gosto, quando você come, o tato de você sentir, de encostar, a visão, tudo isso você tem essas ressonâncias por isso que eu falava lá para a menina que o Deus é o hidrogênio, porque ele é o menor elemento. Então ele entra em tudo, ele consegue entrar nos menores cantinhos que existe, porque assim, o oxigênio, por exemplo, se a gente respira, o oxigênio, ele parece que é uma coisa, ele é invisível, né? A gente não vê, mas a gente pode sentir na respiração. Se você está com o carro e botar a mão para fora no ar, você sente encostar no vento e tal, mas assim, ele é invisível, ele é muito pequeno, né? Ele faz o vento e tal, mas o hidrogênio, ele é 16 vezes mais leve do que o oxigênio. Então, assim, ele penetra em tudo, né? Ele tem a energia básica dele, né? Aquele esquema do átomo, né? O núcleo e o elétron girando em volta e tal, e esse giro, aquela energia que atrai o elétron para o núcleo, essa coisa, essa energia tem a ver com a energia humana. E o hidrogênio, ele é o menor de todos, então ele vai entrar em todas as partes do corpo.
ele vai entrar no cérebro, ele vai entrar no DNA, ele está em tudo, né? E aí você tem uma coisa que o pessoal da física quântica está estudando hoje, que é a informação. Então, o mundo está começando a correr perigo. É bom até que surjam teorias espirituais para os caras focarem a física quântica para o espírito, né? Para não ir só para a guerra, porque, por exemplo, a física quântica vai permitir eles fazerem uma tecnologia